Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo do projeto Austrália Sem Agência. Esse projeto é feito para quem tem vontade de estudar, morar, viver na Austrália, migrar de uma forma geral. Esse capítulo de hoje é direcionado a você que tem vontade de fazer o ensino médio, colegial ou o tão famoso high school, que sempre foi tão comum nos Estados Unidos, mas agora se tornando cada vez mais comum aqui na Austrália também. A ideia desse vídeo é tentar mostrar uma perspectiva diferente de como funciona esse tipo de intercâmbio. A gente vai ter aqui a especialista Ana Satolo, que trabalha com esse tipo de intercâmbio há muitos anos aqui na Austrália, dando dicas, recomendações em como facilitar o seu processo de intercâmbio. E a gente vai ter também o depoimento de uma mãe que veio para a Austrália com os 2 filhos e o marido para mostrar que o high school é possível também com a família inteira reunida. Inclusive, se for essa a sua vontade de fazer uma viagem para estudar com toda a família reunida, a gente vai ter nesse vídeo um bloco só destinado ao visto de guardião, que pode ser feito para famílias que querem vir para a Austrália juntas para estudar e podem ser aplicados para crianças a partir de 5 anos. Então, se você tem esse sonho, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. As coisas mudaram, né? Os hábitos sociais, alguns sonhos e o planejamento de milhares de estudantes internacionais. Mas sabe o que não mudou? O valor da informação. Informação é liberdade. Informação é mudar de vida. Por isso, nós da Australia Channel optamos por estar à frente de um projeto que é um divisor de águas. O Austrália Sem Agência. Vamos levar informação para você que tem a Austrália como sonho de estudar, turistar ou migrar. E aí, está pronto para mudar de vida? Oi, então agora a gente está aqui com a Ana Satolo, especialista em high school aqui na Austrália, para ajudar a gente a tirar a maioria das dúvidas que a gente tem quando a gente decide fazer esse tipo de intercâmbio. Tudo bem, Ana? Oi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, agradeço essa oportunidade. Sou diretora da Discovery Austrália e hoje a gente vai falar realmente sobre high school. Eu acho que a gente já podia começar falando um pouco como que funciona o processo para um estudante que quer fazer o high school, que é o ensino médio, aqui na Austrália. E aí a gente vai entrando nos detalhes conforme a gente for conversando. Conta pra gente como que funciona esse processo. Então, o que o estudante ele precisa para fazer o high school aqui na Austrália? Ele precisa ter entre 13 a 17 anos. Algumas escolas são mais flexíveis e aceitam estudantes que estejam completando 18 anos durante o programa ou que já tenham 18 anos. O estudante ele precisa estar cursando o ensino médio ou ter acabado de concluir o ensino médio. Então, por exemplo, se ele terminou em dezembro, ele já precisa começar agora em janeiro, tá? Para começar em julho já não seria uma possibilidade, tá? Algumas escolas estão sendo mais flexíveis por conta da situação atual, então eles estão permitindo alguns estudantes começarem o ensino, o programa de high school, já ter concluído em dezembro e começar agora em julho por conta das fronteiras estarem fechadas. Além disso, ele precisa ter boas notas, tá? E um inglês intermediário, porque afinal ele vai estar estudando dentro de uma escola, né, de ensino médio com os australianos. E como que ele comprova esse nível de inglês? Ele pode fazer um teste, porque para o estudante brasileiro ele não precisa de nenhum teste oficial, mas ele precisa mostrar. Mas o mais importante de ter um teste oficial, um teste que vai aparecer que ele está estudando, né, que ele fala inglês, na verdade é ele ter essa habilidade, porque não vai adiantar nada ele tirar conseguir uma nota e não conseguir se expressar aqui. Então, mas a escola, ela autoriza esse tipo de teste? Não. Olha, não tem um teste que a escola ofereça, tá? Geralmente as agências elas têm um teste interno que eles fazem e é importante que tenha alguma base, né? Mas o mais importante é a vida real. Ele precisa ter um inglês intermediário que ele consiga entender o que está acontecendo e consiga estar acompanhando as matérias, mas mais importante que isso, não é nem ele acompanhar as matérias, mas sim ele se socializar. Porque se ele chega aqui e não consegue falar com a família hospedeira, não consegue falar com fazer amigos na escola, sim, ele não consegue, ele fica totalmente
isolado, então é muito mais difícil a adaptação, né? Então é muito importante que esse teste de inglês, ele seja bem genuíno, né? Porque o aluno só tem a perder se ele não tiver o nível de inglês necessário. Sim, né? A gente tem algumas escolas particulares que têm o seu próprio inglês, e às vezes tem algumas escolas que inclusive eles solicitam uma entrevista durante a matrícula, mas em geral para o estudante brasileiro é uma coisa mais leve, né? Ele não vai ter um teste oficial, mas é importante que ele fale o inglês intermediário. Claro. Então, aproveitando que a gente está falando desse assunto, me fala uma coisa. Você que entende bem do assunto, como que é normalmente essa adaptação? O adolescente, ou às vezes o pré-adolescente, ele se adapta bem? Como que funciona? Porque a cultura brasileira da cultura australiana é bem diferente, né? Ah, sim. Então, olha, a adaptação, ela leva algum tempo, né? Isso a gente não pode, assim, é um programa fantástico e a gente sabe, assim, que os estudantes se adaptam e ficam felizes, mas o começo é realmente difícil. É difícil pra gente adultos. Imagina para um adolescente que está em uma transição, né? Claro. Então é sim difícil, mas eu acho que é importante a gente pensar que as famílias hospedeiras que recebem estudantes de high school é uma família hospedeira mais bem selecionada, tá? Sim. Mais cuidadosamente selecionada. Ela vai precisar monitorar o estudante e geralmente as famílias, elas recebem os estudantes como parte da família, sim, né? Então assim, fica mais leve. E também assim, tem a questão do adolescente mesmo, né? Ele tá numa fase que a parte de estar se conhecendo novas pessoas, claro, outros estudantes na escola, é muito mais fácil do que para um adulto, por exemplo, né? E é legal que nesse programa você vai ter muito contato com a cultura local, né? Diferente de um outro programa que você vai estar muito com outros estudantes internacionais, né? Lógico, nas escolas de high school vai sim ter estudantes da Itália, da Alemanha, enfim, de outros países, né, europeus ou da América do Sul. É um pequeno número dentro da escola, né, que tá aqui para os estudantes. Eu tenho um monte de amigos que na minha adolescência fizeram uma parte no ensino médio, não foi aqui, foi nos Estados Unidos, porque naquela época, eu tô falando de 20 anos atrás, era muito mais comum fazer nos Estados Unidos e agora que está se tornando bem popular aqui na Austrália, até pela diferença do dólar, aqui ser um pouco mais barato, o clima aqui, então é o que eu vejo de gente querendo estudar em cidades perto de praia, também é uma coisa que vem muito a favor da Austrália, né? Sem dúvida, Ana. E além de tudo, a questão do calendário escolar aqui na Austrália ser parecido com o Brasil é fantástico, né? Porque você vai estar lá, você só vai continuar o que você está estudando, né? Então aqui o ano letivo ele começa em janeiro e termina no fim do ano, igualzinho no Brasil. Então isso é legal, o clima, essa questão de adaptação, você falou, é difícil? É difícil. Mas eu acho que assim, a Austrália tem a questão, como o clima é muito similar com o do Brasil, é menos uma coisa que o estudante precisa. É muito mais fácil você se adaptar também num solzinho do que na neve. Sim. Verdade. E outra, se o estudante ele não tá muito afim de ficar num lugar quente, que aqui Queensland é quente, ele pode escolher mais pro sul da Austrália, Adelaide, Melbourne, até Sydney, né, que tem as quatro estações bem definidas, né? Então, assim, tem toda essa oportunidade. E eu acho que o que é legal, que no programa de high school, o programa ele é muito personalizado. Então, a gente vai saber o que o estudante ele busca, se ele quer morar perto da praia, ou é importante que ele fique num lugar que não seja tão quente, se ele quer ficar numa cidade menor, numa cidade grande. É a chance de morar onde sempre quis, né? Sim! Porque você pode escolher qualquer lugar. E me fala uma coisa, normalmente qual é a duração? O mínimo 6 meses. Você consegue ainda fazer um programa ainda mais curto, que eles chamam de um term. Um termo eu acho que é um pouco muito curto, porque logo que você se adapta, né, que são mais ou menos uns 3 meses, é hora de ir embora. É hora de ir embora, né? Então a gente recomenda que seja um semestre ou um ano letivo.
Esse aí é o programa do Study Abroad, né? Daí a gente vai depois conversar sobre o programa de graduação, ou então quando o estudante ele vem com os pais, e daí tem alguns outros tipos de programa. Mas geralmente o estudante vem para 6 meses a 1 ano. E ele pode, por exemplo, ele vem para fazer o primeiro ano do ensino médio, do high school. Ele pode renovar isso e continuar ficando? Sim, é possível, Ana, mas é importante que o estudante ele tenha em mente se ele vai querer ou não fazer uma universidade aqui, né? Porque isso, a gente precisa saber disso lá no começo, né? Mas é possível, com certeza é possível que ele renove e valide o tempo que estudou aqui no Brasil, isso com certeza, né? Muito legal. Então, Ana, para finalizar, jogo rápido, vamos falar aqui um pouquinho de valores, tá? O que influencia no valor desse tipo de intercâmbio? Olha, Ana, várias coisas, tá? Então, primeiro a gente tem que ver onde que o estudante ele quer estudar. O valor varia por região, né? Então, se o estudante ele quer fazer um programa regional ou metropolitano, vai variar se o estudante ele vai querer uma escola pública ou privada, vai variar da duração, né? Porque ele pode vir para 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, então claro, tudo isso depende. É sempre bom que o estudante esteja nos procurando, claro, e daí a gente possa personalizar esse programa e ver o que realmente é interessante para ele, para passar os valores e de repente, se não for isso, a gente verificar uma outra possibilidade. Claro, e nesses valores, quando a gente fala valores, o que o aluno tem que pagar? A escola, o seguro-saúde obrigatório, e a homestay. E a homestay. Tá? E o uniforme, o material escolar, como funciona? Tá. Então, primeiro, como o estudante ele vai primeiro ter que decidir qual é a escola que ele vai e tudo mais, cada escola é um pouquinho diferente. Então, o mais importante é que quando a escola estiver confirmada, daí sim, vai ter esse valor do uniforme, mas o estudante, esses valores, o estudante só vai precisar comprar, né, o uniforme quando ele chega aqui. Tá. E daí existem vários tipos de uniforme, tem o formal, tem o de esportes, e cada escola é um pouquinho mais flexível ou não, e daí depende também do estudante, se ele quer comprar um de segunda mão, então não tem sentido a gente estar... esse valor não é passado de cara, esse valor é uma segunda fase. Isso, e daí a gente, lógico, que pode dar mais ou menos, né, um valor, né, para os pais estarem preparados. Isso também acontece com alguns tipos de matérias, por exemplo, matemática não vai ter nenhum custo, mas se de repente você fazer gastronomia, né, você vai ter um custo, né, dos alimentos e tudo mais, sim, então tem esse custo. Mesmo que seja mínimo, mas a pessoa tem que estar ciente. Isso. Assim como a passagem aérea também, que também é um terceiro passo nisso tudo, mas que também vai ter uma despesa. Que aí uma coisa que é legal é que o estudante não necessariamente precisa vir sozinho, certo? Ele pode vir também com outros alunos que vão vir para a Austrália e vão começar a aula no mesmo dia que ele, né? O ensino. Na verdade, todo o programa de high school tem a data de começo e de final. Tá. E daí a gente sempre vai passar para vocês as datas que a gente está fazendo a orientação de chegada para que o estudante ele possa estar participando desses 2 dias intensos de orientação, onde a gente vai estar buscando o estudante no aeroporto, ele fica com a gente no hotel, a gente faz orientação para falar sobre adaptação, segurança, escola, uniforme, enfim, é bem vasto, né, a nossa orientação, sempre em português. A gente entrega um chip do celular, então o estudante ele só tem que vir com um celular desabilitado para que ele só coloque o chip, ele já tem esse primeiro mês, né, com o celular disponível, já pode ligar para os pais, então isso é bem bacana. Além da orientação, no outro dia a gente tem um city tour, a gente para o Lone Pine, que é sempre, né, highlight, a gente faz um piquenique em South Bank, então é bem legal. E tem mais uma coisa que eu esqueci de falar, tá incluso também no programa o transfer, esse primeiro transfer. A orientação de chegada é aqui em Brisbane, então se o estudante ele vem para Gold Coast, então já está incluso esse transporte de Brisbane para Gold Coast, né? E não é qualquer transporte, né? A gente está falando de um programa de menores de idade. Menores de idade, então é assim, é muito cuidadoso, detalhista, imagino. Muito, não é qualquer pessoa que vai fazer esse tipo de serviço, entendeu? E o mais legal é que tudo feito em português, pode passar muito mais segurança até para os pais e até para o adolescente, que ainda chega aqui super inseguro, né? Com certeza, principalmente nessa fase de adaptação inicial e depois, assim, deslancham, né?
É ótimo, né? Eles vão... Ninguém quer ir embora. Não, ninguém. É uma juradeira aqui no aeroporto na hora de ir embora. Em falar nisso, a gente vai estar no aeroporto na data definida para auxiliar os estudantes na hora da volta, né? Desde assim, dias antes da volta, a gente vai estar preparando o estudante, olha, o que você precisa levar para o aeroporto, a questão das malas, enfim. E daí a gente vai estar no aeroporto para dar esse auxílio e ter certeza que o estudante está voltando seguro, bem, para os cuidados dos pais. Agora, acompanha comigo o depoimento da Paola, que veio para a Austrália com toda a família e já até conseguiu a cidadania. Oi, meu nome é Paola Calaf. Eu estou na Austrália, em Brisbane, há quase 11 anos. O mês que vem vai fazer 11 anos. Eu e minha família, meu marido e 3 filhos, que hoje bem crescidos. Bom, gente, falando da área educacional, né, dos meus filhos, é um sistema bem diferente do que nós estamos acostumados na Austrália. No Brasil. A minha filha tinha 5 anos, a mais nova tinha 5 anos e meio quando nós chegamos aqui, o mais velho tinha 14. E então, claro que para o adolescente foi um desafio, tá? Como adolescente, não falar o inglês e ir para uma escola, uma high school, na verdade que ele teria que ir para o ano 10, poderia ir para o ano 10, mas ele fez o ano 9 novamente, pela questão de não se sentir confiante, né, por não falar inglês. Inclusive até o fator da adolescência, no sentido assim, ele ainda não tinha tido o estirão, que a gente chama no Brasil, né, aqui é o growth spurt, então ele se sentia, ele era mais baixo, a cobrança por ser brasileiro de saber jogar futebol, ele jogava futebol, mas ele se sentiu extremamente assim, como é que a gente fala, pressionado, né? Então foi difícil a adolescência para ele. A minha filha de 5 anos e meio, ela tinha um vocabulário riquíssimo em português. Então, nos primeiros 6 meses, ela falava, ai mamãe, eu não quero ir para a escola porque ninguém me entende e tal e tudo mais. Mas depois de 6 meses, nossa, ela assim teve uma super amiga, que é amiga dela assim até hoje, que ela falava assim que ela era a professora de inglês dela. Então, criou assim um laço bem especial, né, de uma forma, ela também fez o prep, né, novamente. E toda a nossa participação como pais naquilo que era necessário, um voluntariado para ajudar na cantina, um voluntariado para ajudar na aula de natação, né? Então, o privilégio de poder fazer parte da educação das crianças dentro de uma escola, que é uma coisa assim totalmente fora da nossa realidade no Brasil. Então é maravilhoso ver isso. O João mais velho com certeza conseguiu conquistar o espaço dele, tem amigos assim, super amigos desde a época do ano 9, inclusive até hoje ele está com 25 anos, né, o João. E é maravilhoso a gente ver os nossos filhos, o Daniel fazendo faculdade, que o UT, engenharia, né? E assim, era nadador, aí ele viu que ele não era assim tão bom, assim como os australianos, né? E mesmo tendo competido assim pelo estado e tudo mais no Brasil, mas achou o espaço dele de outra forma, porque realmente deu oportunidade de ver algo muito maior, né? Do que só a natação. Então, vale a pena. E eu, assim, gosto muito da metodologia que nós temos aqui, porque prepara para o mundo. Não só adquirindo conhecimento para um exame, para uma prova, para ter um mestrado, doutorado, uma graduação, mas com uma experiência que você não precisa ter medo de enfrentar o mercado de trabalho. Você já está preparado a partir da high school inserida no mercado. É isso aí. Então, vamos falar mais um pouquinho e agora a gente queria muito focar no processo das escolas, porque no outro vídeo a gente falou bastante sobre o processo mesmo da decisão de fazer o intercâmbio aqui,
Então assim, ó, já que está decidido, sabemos os valores, sabemos como funciona, bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir a escola, certo? Isso. Que Então, vai estudar. na verdade, a primeira coisa que você precisa decidir é onde você quer estudar, tá? Então, aqui na Austrália, o legal é que você escolhe tudo, tá? Você escolhe a cidade que você quer ir, a escola que você quer ir. Desde o programa de mais baixo custo, você escolhe a escola, tá? Então, vamos lá. Uma vez que você escolheu a região, então vamos lá, dizer que você escolheu Brisbane, tá? Maravilha. Então, você gostou de Brisbane. Dentro de Brisbane existem várias escolas que recebem estudantes internacionais, tanto das públicas como das privadas, tá? Então a gente vai ver qual é o interesse do estudante. O importante dizer é que no programa de high school é muito personalizado. A gente tem que saber quais são os interesses do estudante, se ele já sabe o que ele quer fazer da universidade, se ele gosta de algum esporte, se ele pratica, né? Às vezes temos estudantes que são federados, né, em algum esporte, então é importante que ele continue fazendo. Então vamos supor, se eu nado muito bem, por exemplo, e aí o ideal é que eu vá para uma escola que tenha, sei lá, piscina ou que incentive esse tipo de... Sim, tá. E daí, de repente, você tem intenção de vir para Brisbane, mas eu tenho uma escola super bacana em Sunshine Coast, eu vou falar, olha, Ana, por que você não pensa, olha, eu tenho essa escola aqui em Sunshine Coast, que de repente seja mais a sua cara, entendeu? Por isso que eu estou te falando, tudo depende muito do perfil do estudante, muito legal isso, né? Muitos detalhes, né? Então Tá. eu acho que... E daí, assim, uma vez decidido, o estudante ele tem que, no mínimo, escolher 3 opções de escolas, isso para a escola pública, tá? Para privada, a gente faz diretamente com a escola privada e aquilo acabou, tá? Com o programa público, como a gente trabalha com vários departamentos de educação, né? Então a gente trabalha com Queensland, com New South Wales, com South Austrália, com Vitória, com Tasmânia. Então o que acontece? Não são todas as escolas públicas que recebem estudantes internacionais. Então dentro dessas que recebem, a gente vai passar de acordo com o perfil do estudante, algumas opções, e daí é importante que o estudante ele escolha com carinho pelo menos essas de 3 a 5 opções. Por quê? Porque daí, se de repente a primeira escola já tiver com as vagas esgotadas, porque uma coisa importante de falar, Ana, aqui as escolas, elas não recebem, assim, todos os estudantes que estão querendo aplicar para vir, eles recebem, não. Eles têm uma capacidade, né? Sim. Então, todo começo do ano, a escola, ela verifica quantos estudantes domésticos ela tem e quais as vagas para os estudantes internacionais. Então, vai ter uma capacidade. Além dessa capacidade, tem a capacidade por nacionalidade, para que não fique, né, 30 brasileiros, 30... alemães dentro de uma escola. Então é importante para a escola ter esse mix de nacionalidades. Porque não é só bom para o estudante internacional, é ótimo para o estudante australiano ter essa influência, né? contato, enfim. Então, o que acontece? Uma vez que a escola já está com as vagas ocupadas, o estudante ele vai ser matriculado na próxima opção. E isso acontece, né? Se de repente a segunda já está, na terceira. Então é importante que o estudante ele escolha com carinho essas 3 opções, porque se de repente ele cair em uma dessas 3, ele vai estar feliz e vai estar contente. Dentro do application também, o estudante ele vai estar falando as matérias que ele precisa estudar. É lógico, né, que vai ter aquelas matérias do MEC que a gente vai conversar, mas se de repente é o que a gente falou, o estudante ele nada, né, ele é nadador, ele precisa nadar e daí lá ele vai colocar. Porque se aquela escola que a gente, né, conversou não puder receber ele nessa matéria, é importante que ele saiba desde o início, né? E me fala uma coisa, e aí depois da escolha da escola que vem a parte da homestay, da família. Uma vez que o estudante ele foi aceito, ele vai estar recebendo uma offer, tá? Então, quando ele tem essa offer, ele vai ter, né, uma data específica para que ele nos retorne essa documentação. Tá. E daí, uma vez que tá tudo certinho naquela escola, né, o estudante ele aceitou aquela oferta, falou, não, eu gosto dessa escola e tudo mais, daí sim, daí depende do departamento, tá? Como que será feita essa seleção da família hospedeira. Então, por exemplo, aqui em Queensland, as escolas de Queensland, ela tem o seu departamento internacional
dentro da escola. Tá. Então vai ter no mínimo 2 funcionários que vai estar cuidando só do departamento internacional daquela escola. Legal. Então uma pessoa geralmente ela cuida da Homestay, então ela conhece, né? Ela já faz uma pré-seleção. Então é muito legal que a gente tenha, né, toda a documentação direitinho do estudante, porque como a gente não tem esse conhecimento, né? A gente não conhece o estudante, Claro. né, em pessoa, é importante que a gente tenha uma noção, né, Claro. de quem o estudante é, para que a gente consiga fazer um match legal, né, da família hospedeira. E seja a coisa mais assertiva possível, né? Sim, sim, né? E daí o que acontece? Novamente, como eu falei, é muito cuidadoso esse processo, né? Para você ter uma noção, aqui em Queensland a gente tem aquele documento que chama Blue Card. Sim. Então, só para assim, explicar um pouquinho, é como se fosse um antecedente criminal, mas na verdade a gente tem que fazer, a cada 2 anos tem que renovar, e todo mundo dentro dessa família hospedeira, a partir dos 18 anos, precisa ter esse documento. Legal. E é legal porque esse documento não só a família hospedeira precisa, né? Mas todo mundo que trabalha com australianos também, não só com estudantes internacionais, com menor de idade, com pessoas vulneráveis, precisa, né? Com idosos, Sim, né? do Precisa Blue Card. desse do Blue Card para que a gente saiba que é uma pessoa idônea, uma pessoa, Sim. né? Confiável, que não teve, né? Nenhum Não, e aí problema. passa, claro, muito mais segurança também para os pais que estão trazendo, deixando os filhos virem, né? Então eu acho que sim. é a cerejinha do bolo de todo um processo super seguro e completo, né? Como um todo. E Ana, lembrando que a gente está falando do departamento de educação. Quem Sim. vai ser responsável, né? Você sabe, né? Quando o estudante ele se matricula aqui na Austrália, ele precisa do COI, né? Que é o documento que comprova que ele está matriculado aqui, está tudo certinho, está tudo pago. E para o menor de idade, o estudante, para tirar o visto, ele também precisa de um documento que chama Welfare Letter. Então, o que é essa carta de welfare? É que o Departamento de Educação é responsável pela segurança e o bem-estar do estudante. Imagina, Não eles tem não garantia vão- melhor que essa, eles né? não vão colocar o seu filho, né, numa escola, numa família hospedeira que não seja, né, de acordo. E nem numa escola que seu filho não seja ali supervisionado o tempo Sim. inteiro, né? E lógico, né? A gente está trabalhando com pessoas. E pessoas não são perfeitas, Claro. né? E se de repente, durante esse período, né, que o estudante chegar aqui e tiver alguma coisa errada, ele sempre vai estar podendo contar com a gente, com a Claro. coordenação da escola. E a gente vai estar resolvendo com rapidez, né, com atenção, para que, né, que o estudante esteja bem aqui. É lógico, né? Se o estudante ele se incomodou com uma coisa mínima ou alguma coisa que seja cultural, que não vai adiantar ele mudar de família hospedeira. Aliás, o estudante que vem para o programa desse, ele tá flexível, né, a Sim, essa vivência, tá aberto né? Tá a aberto, isso, né? claro. Mas assim, e essa coisa que é legal do suporte da Discovery, porque como a gente tá muito tempo fora do Brasil, a gente Sim. conhece essas duas culturas. Claro. Então, logo que o estudante ligar pra gente e falar, Ana, eu tô com esse problema, Eu tal, quero tal, tomar um tal. banho de meia hora, meu amor. Não vai rolar, entendeu? Você não vai ficar meia hora no banho que a família Nunca. hospedeira não vai gostar, Sim. entendeu? Então, assim, algumas coisas que a gente vai falar pro estudante, não, ó, isso aí é sua parte, né? Agora, Melhor se tiver ser pra um hotel, ficar uma noite, tomar um banho de meia hora do que na E homestay. o pior que no menor de idade nem pro hotel vai Ah, é ir. verdade! É banho de 3 minutos mesmo, hein? É. Se prepare. Entendeu? Mas, assim, é lógico, não é nada no extremo. É que às vezes a gente, no Brasil, a gente tá acostumado com outras coisas. E não quer dizer que um lugar é melhor e outro pior, Sim. nada disso. Não, e tudo é uma diferente. questão de conversar também. Algumas coisas realmente vão ser uma surpresa, mas é isso, gente, é um intercâmbio. A ideia do intercâmbio é conhecer a cultura de um país e aprender a língua dele, né? Não adianta só você vir aqui aprender inglês e não entender como é que funciona o resto e não estar aberto para aprender. E na verdade isso é bom porque eu quero entrar num outro ponto que é, além da diferença da língua, além da diferença da cultura, a metodologia do ensino, ela é diferente aqui? E assim, é fascinante. É uma coisa assim que realmente me agrada muito. Porque assim, no Brasil,
Você se lembra quantas matérias você tinha no seu ensino médio? 11, 12, Por aí. 13 Eu matérias? lembro que eu tinha matemática 1, matemática 2, matemática 3. É um número gigante e você começa o ano letivo com aquela mesma sala, os professores que chegam na classe e tal. Aqui é tudo diferente, né? Então, primeiro que você vai estudar 6 matérias. Então, matemática e inglês são obrigatórios e dentro dessa matemática e inglês ainda tem específicos, tá? Então, tem o inglês mainstream, que é o inglês com os australianos que querem fazer universidade. Tem o inglês communication, que é o estudante que não tem interesse de fazer uma universidade, vai fazer um TAFE, um profissionalizante. E também tem o ISOL, né? Que é para o estudante internacional, mas não quer dizer que o estudante internacional não possa fazer o mainstream se ele tiver um inglês legal, entendeu? Matemática tem A, B, C, enfim. É importante lembrar que o estudante que está vindo para cá, ele vai querer ter o tempo estudado aqui convalidado, né? Então é importante que ele siga também as solicitações do MEC. Claro. Então ele vai precisar estudar inglês e matemática, que também já é obrigatório aqui. Ele vai ter que fazer umas ciências, mas daí vai poder escolher entre física, química ou Ai, que sonho, imagina não precisar fazer todos. ou biologia. Além disso, tem algumas escolas no Brasil, porque assim, só dando um adendo. Se o estudante ele vem pra cá, ele termina esses 6 meses e ele vai voltar para estudar na escola lá no Brasil, as escolas têm bastante influência das matérias que vão aceitar ou não. Então, por exemplo, em ciências tem escola que oferece estudos marinhos, agricultura, entendeu? Uma coisa que você não vai ter oportunidade de estudar lá no Brasil. Sim. Agora, se o estudante ele vai terminar aqui, eu recomendo que faça as matérias mais tradicionais, porque é o MEC que vai avaliar. Então ele vai precisar fazer uma matéria na área de ciências sociais, que seria biologia, História, geografia. história e geografia. Daí tem algumas escolas, né, que aceitam. Quando eu falo sempre algumas escolas que aceitam, porque aqui vai sempre ter as matérias, por exemplo, economia, business. Gente, que maravilhoso. Coisas assim que você não tem oportunidade, Nossa. né? E o estudante ele vai precisar fazer educação física ou um esporte, lembrando que educação física aqui é teórico. Então é para um estudante que vai fazer, que vai estar pensando em, né, Seguir essa linha fitness mesmo. isso mesmo. Então bem bastante nutrição, tem a parte de anatomia, essas legal. coisas, além dos esportes, das regras e tudo mais. Tá. E tem o esporte em si, né? Então, por exemplo, vai ter a matéria, eu tenho uma escola, por exemplo, em Adelaide, que ela é forte em tênis. Então vai ter o teórico em tênis, a prática em tênis. Gente, então assim, que é uma legal. coisa bem legal. E além de tudo, eu falei 5 matérias. Uhum. Tem uma opcional que o estudante ele vai poder fazer. Então, por exemplo, se sua escola lá no Brasil não permite que você faça estudos marinhos e é importante para você fazer, afinal a gente está, né, tão próximo Sim. das barreiras de corais, né? Você pode fazer essa matéria como opcional. legal. Lembrando que as matérias, né, elas são oferecidas de acordo com um certo horário. Então, por exemplo, se de repente estudos marinhos coincidirem com a geografia que você precisa estudar, daí é realmente difícil. Mas assim, vai ter gastronomia, engenharia, Gente, que legal. carpintaria, meio ambiente. Assim, E tem, tipo, teatro, música, Sim, tem sim. todo tipo de habilidade que você quiser desenvolver. artes visuais. Gente, eu tô apaixonada. Queria ter feito escola aqui. Não, realmente eu também sinto assim, Ana. Na verdade, eu sempre tive um sonho de fazer high school. Eu passei esse tempo do high school, mas assim, meu sonho nunca acabou. Então, assim, né, fazem 15 anos que eu tô trabalhando com isso. E realmente, assim, eu visito as escolas e eu falo assim, gente, que, né, Nossa. a parte de gastronomia é uma cozinha industrial que você não Gente, vê nos demais. melhores restaurantes. É muito legal, né? E lembrando uma coisa, apesar de aqui na Austrália ter um monte de escola separada, mista, ou onde só estudam mulheres, ou onde só estudam homens, quando a gente lida com esse tipo de intercâmbio, normalmente são em escolas mistas, sabe? Geralmente são as mistas. A gente tem algumas escolas single sex, mas a gente sempre fala para os estudantes, né, se de repente tem estudantes que estão abertos a essa experiência, mas não é a maioria, tá? Legal. Também temos escolas, por exemplo, privadas que oferecem programas de boarding, onde o estudante ele mora dentro da escola, Que legal. tá? Não é muito comum, mas tem essa opção. Tá. Bom, agora eu queria falar com você
saindo um pouquinho só de high school, né, que é essa coisa mais adolescente, e agora eu quero falar do processo como um todo, porque tem muita gente que vem em família pra cá e os filhos precisam estudar. Então, primeiro, quais são as regras para isso? Assim, qual a idade mínima que uma criança tem que estudar quando ela está aqui na Austrália? Aqui na Austrália, a criança não é obrigada a estudar do pré ao 3º ano do ensino médio. Embora, para o estudante internacional, ele, com o visto de estudante, ele vai poder começar do 1º ano, que é com 6 anos. Ah, entendi. Então, no mínimo, tem que ser com 6 anos para que ele possa aplicar para o visto de estudante. Tá. E aí a gente consegue falar um pouquinho dessa nomenclatura em inglês pra gente entender? Você falou fala mais ou menos como que é, Tá. porque aqui é bem diferente, né? É um pouquinho diferente, mas na verdade é bem parecido, né? Então a gente vai lá, né? No Brasil a gente tem do pré, né? Até o 3º ano do ensino médio. Aqui a gente fala, né? De PrEP até o ano 12, né? Que na verdade é ao mesmo tempo, se for calcular, né? Sendo que do pré até o ano até a 6ª série seria, que é o ano 6 aqui, Tá. é a escola primária, e daí do ano 7, que seria a 7ª série, até o ano 12, que seria o 3º ano do ensino médio, é o high school, tá? Sendo que existem escolas, né, que a gente chama de college, que existe a escola primária até o high school na mesma escola, em campos separados, mas geralmente do lado. Então é super, assim, é ótimo, né, para famílias que estão vindo com crianças de idades diferentes, né? Porque elas conseguem estudar na mesma escola. Na mesma escola, então a logística fica muito mais fácil, É né? verdade. E me fala uma coisa, como funciona a matrícula dessas pessoas? Porque é bem diferente da escola de inglês, do VET, que a gente tá acostumado aqui. Não, ela é um pouquinho diferente, ela é um pouco mais burocrática, e o que eu recomendo, Ana, eu acho que é bem importante que a família ela tenha um plano de estudos, um plano, né, de vir para a Austrália muito bem traçado. Mas primeiro de tudo, é sempre importante que organize a escola das crianças, tá? Porque ela é inflexível, no application, né, no formulário, né, de inscrição, os pais vão precisar no mínimo escolher de 3 a 5 escolas, então não Entendi. significa que a primeira opção vai ser a aceita, escolhida, né, a né? escolhida. Então é sempre importante os pais aguardarem a criança receber essa offer, né, essa confirmação de matrícula, para então organizar o curso que eles querem fazer, ou, né, a moradia, Sim. enfim, o destino até o destino final, né? Porque Claro. pode ser que, né, tem interesse de vir para Brisbane, mas também tem a possibilidade de ir para Sunshine Coast, Gold Coast, entendeu? Claro. Então eu acho que é bem importante aguardar. A documentação não é nada absurdo, tá? A criança, principalmente primária, não vai precisar provar que tem inglês, tá? Sim. Porque as escolas que estão para receber crianças, né, pequenas, né, elas vão ter esse suporte, né, do inglês, da Sim. língua, então é bem mais tranquilo, que eu diria. Assim, bem tranquilo. O fato é que você não pode ter um foco numa escola só, você vai ter que ter pelo menos 3 opções, de 3 a 5, e a que te aceitar, pode mais que uma aceitar? Ou você vai indo Não, é por ordem. Então você tá. escolhe, né? Você coloca na sua matrícula Sim. a primeira, a segunda e terceira. Então tá. a primeira tentativa do departamento é colocar você na primeira Que opção. você quer, Se aham. de repente já a escola já estiver lotada, daí vai colocar na segunda e assim por diante. Claro. Né? Mas não, eles não colocam, a gente não matricula o estudante em todas as escolas e espera pra ver qual vai ser aceito. Não, isso não acontece. Tá, legal. Tá. Agora vamos falar um pouco da parte burocrática do negócio, da parte chata do negócio. Essa galera que quer vir em família, como que funciona o visto, assim, qual a orientação? Tá. Ana, olha, eu recomendo, né, que a criança ela venha com o visto de estudante e um dos pais venham com o visto de guardião, tá? Isso é o adequado. Um dos pais vai ter assim, a flexibilidade de estar lá para a criança, né? Principalmente se for menor de 12 anos, que nem sozinha pode ficar em casa, né? Proibido aqui na Austrália. Então
Crianças de até 12 anos não podem ficar sozinhas em casa? Mentira! Eita, pega. Então é importante, né, que tenha Um guardião. Né? Então essa é a forma mais adequada. E daí o do outro, né, o cônjuge, né, o que não é o guardião. Venha com visto de estudante. Tá. E daí tenha mais flexibilidade, né, de trabalho e tudo mais, porque o visto de guardião, embora tenha muitas vantagens, né, porque você não tem que ter um custo além do visto, né, então você não vai precisar pagar a escola, por exemplo, para você? Isso. Você também tem algumas restrições de trabalho, né? Ah, não pode trabalhar? Não. E lembrando, Ana, que tipo, o ano escolar aqui é um pouquinho diferente do Brasil, né? Então, lá no Brasil o ano começa em janeiro e termina no fim do ano, aqui também. Só que no Brasil tem as férias de julho. Aqui não, a cada bimestre, que a gente chama de term, tem 2 semanas de férias. Então, não tem um mêsão? Não. Então, o que acontece? Dentro desse ano letivo, a criança vai ter 3 férias. Né? Na verdade, são 4 férias, né? Porque no fim do ano você trocar de ano. Então, você tem um bimestre, ou o term, que aí você tem 2 semanas de férias. 2 semanas, isso. Então a gente vai ter férias em abril, 2 semanas em julho e 2 semanas em setembro e outubro. E então, aí quem vai ficar com a criança, entendeu? Olha só. Então é importante. Já não tem avó pra mandar, né? Não vai ter. E aí em dezembro e janeiro é normal? Vai ter dezembro vai mais terminar. longo. A escola primária do high school termina em data diferente. Tá. Mas a primária, vamos falar assim, de uma criança menor, né, até o 6º ano, né, até a 6ª série, termina nas 2 primeiras semanas de dezembro. Tá. E volta geral. Só? No fim de janeiro. Então, no final, ainda além das 6 semanas que você tem durante o ano, porque são 2 semanas por termo, você ainda vai ter mais quase 8 semanas aí no final. Isso, mais ou menos de 6 a 8 semanas no final. É bastante então, coisa mesmo, né? Tem que colocar aí dentro desse plano, né? Claro, você tem que estar bem disponível, né? Eu acho que a decisão de vir, a gente já vai, em vários vídeos que a gente vem gravando aqui pro canal, a gente tem inclusive depoimentos de pessoas que vieram com os filhos. A gente sabe que é uma tarefa assim absolutamente desafiadora. Porque é diferente você vir sozinho, pagar a sua escola, pagar seu visto, vem pra cá, trabalha as 20 horas, estuda 20 horas e tal. É completamente diferente quando você tem uma criança envolvida, quando você tem a adaptação. Ainda mais quando... Acho que quando é uma criança mais nova, ainda é um pouco mais fácil, mas quando você tem um adolescente de 12, 13, 14 anos, que está entrando na adolescência, eu acho que é ainda mais complicado, né? Eu acho que não é igual, né? Não é assim uma... Né, igual você vir solteiro ou um casal, né? Tudo muito, né, espontâneo, eu diria. Sim. Mas, assim, é possível e o futuro é fantástico, né? As crianças voltam com uma bagagem ou ficam, ou permanecem, né? Sim. É uma bagagem gigante, né? Porque, né, quanto tempo a gente tem que estudar inglês quando a gente sai do país já com seus 20 anos, né? As crianças resistem nisso, né? Elas se adaptam, demoram um pouquinho mais, talvez, né? Dependendo da criança, sim, mas assim, né? Usufruir do que a gente tem aqui na Austrália, dos parques, das praias, né? Toda essa segurança, né? Assim, colocando na balança, é uma mudança extrema, mas assim, é muito positivo. Eu não conheço nenhuma família que veio pra cá e se arrependeu, né? Além eu acho que é só a distância, né? É só a saudade. Saudades, O contraponto é só a distância e a saudade, porque não tem nenhum outro tipo de contraponto que pode interferir a ponto de não tomar decisão. E assim, aqui as crianças, ela tem contato com muitas outras matérias, né, outras coisas que... De desenvolvimento. O ensino é muito diferente. Então a criança, ela é estimulada de uma forma mais, não sei, eu entendo que mais humana. Não sei, não é só livros, você não precisa saber. O que eu vejo aqui também é que eu acho que o estilo de ensino australiano, principalmente nessa parte mais jovem, né, da escola escolar,
é que eles focam no indivíduo. Então, se você é muito bom em uma coisa, você vai desenvolver aquilo. Eu sou muito boa em outra coisa, vou me desenvolver em outra coisa. Diferente do Brasil, que coloca meio que todo mundo num padrãozão. E quando você se destaca em alguma coisa, você tem que ir atrás, porque você tem que perceber sozinho, na teoria, na maioria das vezes que você se destaca naquela coisa, e você tem que ir atrás. E aqui eu vejo diferença. Eu acho que os professores, o estilo de ensino, ele te ajuda a identificar e te ajuda a ir atrás caso você se destaque, sabe? Com certeza. E além de tudo, tipo, no Brasil o que eu sinto é que, por exemplo, se você não é bom em matemática, né, e você é ótimo em português, né, você vai ter que focar muito em matemática. E daí você não foca no que você realmente é bom. Entendeu? Enquanto aqui na Austrália, se você é bom, né, em inglês, em biologia, e você não é tão bom em matemática, você é colocado num nível de matemática que te demande menos, para você focar nessa biologia que você é tão bom. É isso. Entendeu? Nessa arte que você faz, né, tão bem, a música que você toca tão bem. É isso. Né? Então, eu você acho vai usar que o seu você tempo realmente para focar no que você é bom. E isso não é o que a gente busca. É verdade. Né? Como ser humano, você não precisa saber tudo. Né? Você é único. Tanto que quando você sai da escola, você vai focar naquilo que você tem muito mais facilidade, não naquilo que você não tem. Então, se eu fui muito boa em biologia minha vida inteira e muito má em matemática, eu não vou sair da escola e falar, não, acho que eu vou fazer uma faculdade de matemática. Não, você vai fazer numa coisa que é mais focada com que você tem facilidade e que você tem muito mais chance de ser muito melhor reconhecido, melhor sucedido. Mas também é importante que você saiba um básico de matemática, claro. Que ok, né? Não, faz muito sentido, tem razão. Então, assim, eu acho que é muito positivo, mas eu acho que é bem importante traçar, né? Falar com você, né? Passar todas as informações, não esconder nada, né? Passar todas as informações, porque tem muita família que tá vindo pra cá pra ficar um tempo, né? Tem muitas famílias que vêm fazer um ano sabático, que é diferente de uma família que tá vindo pra emigrar, né? Sim, então por isso que eu acho que é muito importante colocar tudo aí pro consultor, né? As informações para que a gente possa te guiar. Sim. Legal, né? Para que claro. todo mundo, não só os pais, mas as crianças também estejam bem servidas, né? Com certeza absoluta. Muito obrigada pela presença, foi muito legal. A gente vai deixar na descrição dos vídeos todos os contatos da sua empresa, eu acho que é super importante. Espero que o pessoal aproveite bastante esse tipo de informação de qualidade e de uma fonte confiável. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela parceria. E quando precisar, a gente está aqui. Obrigada. Bom, espero que com esse vídeo tenha ficado claro para você quais os processos para você vir fazer o High School aqui na Austrália. Se você tem, independente da sua idade, independente se você quer vir sozinho ou em família, a ideia é que as informações tenham sido passadas de forma clara e objetiva para te ajudar no seu processo de intercâmbio. Fora isso, eu, como agente educacional, quero muito te ajudar, porque eu sei como as informações estão sempre espalhadas. As informações, na verdade, elas estão aí. A diferença é que elas estão espalhadas, às vezes em inglês, e é muito difícil a gente compilar tudo isso, assimilar. Então, nada mais importante do que você ter informação de qualidade, vinda de fontes confiáveis, porque informação é liberdade. Saber o que você está fazendo é a melhor coisa para fazer a forma correta de atingir os seus objetivos.